Gente, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. Pelo que eu já vi aqui, de como a coisa foi para chegar aqui hoje, eu acho que não vai dar para terminar tudo hoje. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. Mas na semana passada, durante a ministração, a gente falou um pouquinho, né? Deus já colocou no meu coração essa coisa da gente enfrentar o sofrimento, né? De Deus aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza, e de que o Senhor vai à nossa frente. Enfim, nós falamos algumas dessas coisas, oramos por isso, ministramos isso. Isso ficou no meu coração ao longo da semana. E aí eu falando com Deus, e aí, Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer contar para a gente? Então Ele me deu uma palavra que tem a ver com um pouco do que a gente ministrou na semana passada, e a gente vai falar um pouquinho de lidar com as dificuldades, né? Coisas que a gente pode fazer, enfim, ficar atento para a gente lidar com dificuldades. Essa é a ideia hoje aqui. E aí, para a gente poder fazer isso, a gente vai passar por vários textos aqui seguidos, né? Que a gente vai dar uma olhada na história de José. José é um cara que eu gosto muito, né? É uma das histórias que mais me inspira na palavra. O Davi só não se chama José porque senão ele ia virar Zé, mas senão ele teria se chamado José, porque eu adoro a história de José e realmente me inspira muito. E ela tem uns aspectos muito interessantes, assim, né? De como José lidou com tudo aquilo que ele viveu, e todo o tamanho do texto aqui, né? Que a palavra dá destaque à história de José, e contando, né, os detalhes de como ele viveu, do que ele enfrentou, do que ele passou. E a vida dele nos mostra alguém que sabia lidar com as dificuldades, né, que sabia lidar com as situações que eram impostas a ele ali. Então eu quero com você começar a dar uma olhada em alguns aspectos disso. E aí, para a gente começar, eu quero que você abra lá em Gênesis, no capítulo 37. A gente vai ler o iniciozinho da história dele, e a gente vai, né, dar uma olhada, como eu falei, em algumas coisas aí que o Senhor me mostrou ao longo da história dele e que vão nos ajudar a lidar com as dificuldades que a gente tem enfrentado na nossa vida, porque as dificuldades se acumulam, né, gente? Para a glória de Deus, né? É um negócio interessante, né? Você resolve uma, cai três. Pá! É, né? Gremlin, tu joga água, o negócio... Porra, o pessoal nem ri, porque nem sabe o que é gremlin, né? É isso, eu acho maravilhoso. Isso me faz sentir mais velho do que o cabelo branco na barba. Vamos lá, gente. Gênesis 37, a partir do 1. A gente vai ler bastante coisa, tá, gente? Mas vamos, que Deus é bom. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, né, dos seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram a José e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos armando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, né, Jacó, no entanto, refletia naquilo. Vamos parar por aí por enquanto. Então, eu quis ler esse iniciozinho com vocês, porque é o início de fato da história de José na palavra, mas já dá para a gente ver um pouquinho de quem ele era, né? Um adolescente, trabalhando ali com os irmãos, mas um adolescente que estava sendo tratado de uma forma que já estava programando ele para um caminho que não seria legal, né? O pai já deixava claro que gostava mais dele do que de todo mundo, e aí você já dividiu a família, já criou um problema. Me chama a atenção quando fala ali no versículo 2, finalzinho dele, que José contava ao pai a má fama dos irmãos, ou seja, ele entregava tudo. Eu não tenho irmão, né? Nem irmã, enfim, eu sou filho único, mas eu imagino que o irmão ou a irmã que entrega o outro não deve causar uma sensação bacana no outro, né? Não deve ser uma relação assim legal. E eu não sei porquê, mas assim, eu lendo esse texto, embora o texto não vai dizer especificamente, mas me mostra um José que está disposto a mostrar tudo que tem de ruim nos irmãos, né? A ficar entregando tudo aquilo que não prestava nos irmãos para o pai ver, mesmo ele já sabendo que era o preferido.
Então mostra quase que um certo orgulho, talvez, dele ali, uma certa soberba, que ele estava disposto a sempre apontar os erros do irmão. E ele tinha um pai que protegia ele. Então, esse é o José que a gente está falando aqui, com 17 anos, vivendo o melhor da vida dele, gente. E meio sem noção, né? Pensa comigo que ele é meio sem noção? Porque você sabe que você é o preferido, você sabe que seus irmãos já estão meio assim contigo. Aí você vai ter um sonho e conta. Os caras falam assim, pô, você está de brincadeira que é isso que vai acontecer. Claramente ficam com raiva dele. Ele faz o quê? Conta o segundo. Tu contaria? Sério? Eu fiquei pensando, eu falei, pô, já tive um, deu errado, vou falar de novo. Deixa aqui quieto, né? Mas não, ele faz questão de falar, ele faz questão de arrumar o problema. Então esse é o José que começa aí, né? E como falei, a gente vai ler várias coisas, mas eu não sei se de repente tem alguém que não conhece a história aqui de José. Em um overview rápido, para a gente poder então entrar a fundo, porque não vai dar tempo da gente ler toda a história de José aqui, que você vai do 37 até o 45, né, no final do Gênesis. Mas José então começa a história dele aí. A gente vai ler um pouquinho depois que os irmãos dele jogam ele num poço, porque pensam em matar ele, desistem, e aí vendem ele como escravo. José então é levado como escravo para o Egito. Ele chega no Egito, é comprado por um oficial do faraó, vai trabalhar na casa desse oficial e passa um tempo ali. Enquanto ele está passando um tempo ali, as coisas parecem que deram uma acalmada, a esposa do oficial se enamora por ele, né? Se apaixona por ele e basicamente assedia ele. E ele, querendo ser fiel a Deus, foge, né? Fala, cara, não vou fazer isso com o oficial, né? Meu chefe, nem vou fazer isso com Deus. Então ele foge, a mulher arruma um jeito de contar a história de um jeito diferente, culpa ele, e aí o que estava ruim fica pior. Ele vai, além de escravo, agora ele vira prisioneiro. Ele fica prisioneiro por um tempo, e aí tem outros dois oficiais do rei, né? O padeiro e o copeiro, que ficam presos lá com ele um tempo. E ele então, os dois têm um sonho, ele interpreta o sonho dessa galera. E aí eles voltam, né? Um deles volta, continua vivo lá trabalhando para Faraó. Eu estou fazendo um resumo bem rápido, tá, gente? É só para, mais ou menos, tá? Depois lê em casa. E aí um deles volta para trabalhar com o Faraó. Faraó também sonha e o cara lembra, pô, tem um cara lá na prisão que interpretou o meu sonho. Traz ele aqui, então, né, para interpretar o seu sonho, Faraó. Faraó traz o rapazinho, que aí já não é mais rapazinho, né? Já é um adulto ali. Ele interpreta o sonho de Faraó e ele se torna, né, de escravo prisioneiro ao primeiro-ministro do Egito e começa a mandar em todo lugar. Ele só não manda em Faraó, mas todo o resto é ele que manda. Então esse, gente, é a sinopse da história de José, mas assim, né, micro sinopse. Essa é a vida dele. Mas ao longo de todo esse tempo, a gente vê algumas características ali, né, algumas situações, na verdade, que ele viveu e algumas coisas que eu quero, né, ver com você para que possam nos ajudar a encarar melhor aquilo que a gente tem vivido e a permanecer firme no Senhor para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aí, a gente vai ler ali no próprio 37 mesmo, a partir do versículo 18, é que a dificuldade de José simplesmente se instalou na vida de José. E aí a gente vai ler aí, a partir do versículo 18, vamos lá. Que é o pedaço lá que eu falei que os irmãos pegaram ele, né? Eu vou ler já a partir de um pouquinho à frente do que aconteceu, por isso que eu falei que eu fiz o resumo antes. Então no 18 diz assim, mas os seus irmãos viram José de longe, e antes que José chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, Rúben, um dos irmãos de José, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, aquela que Jacó tinha feito para ele, né? Agarraram José e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Só até aí. É aí que a coisa começa. E aí isso foi uma coisa interessante que eu fiquei, né, meditando aí nesse texto, que a dificuldade basicamente se instala na vida de José. Não há preparo para ele nisso, né?
não há ali algum aviso de Deus. E olha que coisa curiosa, né? Ele tinha acabado de receber 2 sonhos de Deus que mostravam para ele aquilo que ia acontecer. O texto não deixa claro ali que ele conseguiu entender exatamente o que seria. O texto mostra que os irmãos e o pai dele entenderam mais ou menos o que ia acontecer, né? Que era a parte mais simples do sonho. Mas não dá para ter uma noção ali de que José tenha entendido todo o que Deus falou para ele. E uma coisa importante também, um parêntese aqui, é que às vezes a gente ouve as pessoas falando, né, o próprio texto aqui que está escrito aqui em cima do versículo, né, diz os sonhos de José. E às vezes a gente ouve algumas pessoas falando como se José tivesse desejado isso. Mas José não desejou esse sonho. Não era uma aspiração de José viver isso. Isso foi alguma coisa que Deus revelou para ele. Então essa coisa de que conquiste o seu sonho como José conquistou o dele, isso não faz muito sentido, porque não é o que a palavra está mostrando para nós. Mas o que é curioso é isso, ele acabou de receber uma revelação de Deus de alguma coisa que estaria por vir, e a primeira coisa que acontece é dar tudo errado. Ele estava vivendo a vida tranquila, protegido pelo pai, né? A relação com os irmãos não estava legal, mas o pai estava garantindo ele, então estava tudo bem, e ele tinha tudo para viver uma vida calma, mas aí no meio disso tudo, a dificuldade se instala, e talvez essa dificuldade já tenha se instalado na sua vida, como se instala na minha também. Só que às vezes a gente fica olhando para o que acontece e a primeira coisa que a gente faz é buscar motivo. Por que aconteceu? Para que aconteceu? O que eu fiz? E a gente tem que entender, gente, que o mundo não gira em torno de nós. Nem tudo que acontece na nossa vida é necessariamente porque a gente fez alguma coisa errada. As coisas acontecem. Olha que profundo isso, né? As coisas acontecem. E o fato das coisas acontecerem não diz que o nosso Deus não tem controle sobre tudo o que está acontecendo. Mas pelo contrário, nós vivemos no Senhor, nós estamos nele, mas nós estamos aqui ainda. E as situações da vida vão se chegar a nós e vão se apresentar diante de nós. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero te incentivar a parar de sofrer por aquilo que você está vivendo, no sentido de que alguma culpa está em você, de que há alguma responsabilidade sua sobre isso. Talvez haja, então entenda o que eu estou falando, tá? Se houver uma responsabilidade, por favor, assuma a sua responsabilidade e vai resolver. Eu estou falando numa situação em que simplesmente a situação se instalou. José não fez nada suficiente para ser vendido como escravo. Tá, ele fez mais do que devia. Ele arrumou problema com os irmãos, mas para ser vendido como escravo é um negócio sério, gente. Né? 2 tapas, legal, né? Meu irmão briga de vez em quando. Tem essas coisas, né? Aí o pai e a mãe vai lá, separa e tal, aquela coisa, tudo bem, faz parte da dinâmica da família. Agora, vender como escravo é pesado. Então, assim, não tinha motivo para aquilo acontecer, mas é aquilo que acontece, gente. E às vezes a gente fica olhando como se o que acontecesse na nossa vida fosse um problema nosso, de falta de fé, de erro. A primeira coisa que você começa a pensar é se você está pecando em alguma coisa. E se você está desconfiando que você está pecando em alguma coisa o tempo todo, é porque às vezes você até está. E aí você tem que ficar atento para não pecar. Mas a gente precisa começar a entender que a vida acontece, mesmo para aqueles que estão no Senhor. A gente vê um monte de gente na Bíblia tendo um monte de problemas, gente. Então, ter problema na vida não é falta de Deus, não é falta de fé, é apenas situações que vão se apresentar diante de nós. E o Senhor estará conosco em todas elas. Mas, por outro lado também, uma outra situação também, é que você nunca vai estar preparado para viver a situação que se instalar na sua vida. Nunca. Ela simplesmente vai se instalar. Você não vai ter aviso, você não vai ter, né? Às vezes Deus até avisa algumas coisas para nós, nos revela, mas muitas vezes não vai ter, a coisa só vai acontecer. E a única coisa que nós podemos fazer é confiar no Senhor e continuar caminhando na direção dEle. Portanto, para de tentar achar todos os motivos pelo qual determinadas coisas estão acontecendo na sua vida. O Senhor tem me despertado para isso também. O ponto não é por que está acontecendo determinada coisa, o ponto é, está acontecendo, vamos seguir em frente com o Senhor, porque nele nós vamos vencer todas as coisas. A gente precisa olhar para isso como parte da nossa vida. Ok, chegou aqui, Senhor, eu não queria que estivesse acontecendo, não, eu não queria, mas se instalou aqui. Senhor, o que o Senhor tem para fazer aqui? Como eu enfrento isso? Como o Senhor vai me levar adiante nisso? Porque é isso que importa, gente. O ponto não é às vezes exatamente por que está acontecendo, mas o que o Senhor fará ao longo disso, para onde Ele vai te levar, o que Ele vai agir nisso, porque não é Ele que está instalando nada na nossa vida. Algumas coisas Ele simplesmente vai permitir e vão acontecer, mas Deus tem alguma coisa para fazer em tudo o que acontece na minha vida e na sua vida. Então, quando alguma coisa se instalar, não olha para você, olha para Ele e fala, Senhor, chegou aqui, ó. Eu não sei como resolver isso.
está me preocupando, está me deixando nervoso, está desestabilizando a minha situação, mas Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida nisso? Como o Senhor vai glorificar o seu nome nisso? Porque Deus ali já começa avisando para José que alguma coisa Deus faria, e logo em seguida começa a dar tudo errado e acontecer diferente. E aí você fala assim, cara, Deus se enganou, o sonho não era para mim, o sonho era para o vizinho, mas caiu aqui na casa quando o anjo passou voando. Mas não, queridos, Deus está envolvido com você e comigo. De repente Deus fez exatamente isso com você, te revelou alguma coisa, e o que está acontecendo na sua vida hoje é exatamente o contrário daquilo que Ele falou para você. Glória a Deus. Vai ser divertido? Não, mas o Senhor está contigo. O Senhor não te deixa sozinho. As dificuldades se instalam na nossa vida, querido, mas o Espírito Santo já está instalado em nós. O Senhor já decidiu viver em nós, e isso é o que a gente precisa para enfrentar qualquer coisa. E foi isso que a gente viu acontecer na vida de José. Então, vamos começar a, entre aspas, normalizar algumas questões que acontecem e olhar para isso como oportunidade de nós vencermos, crescermos, amadurecermos, passarmos pelo vale da sombra da morte e seguirmos em frente na nossa vida, porque vai ser testemunho para nós contarmos para outras pessoas, amém? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero ver com você é que o que a gente enfrenta, as dificuldades que se alojam na nossa vida às vezes, não determina se Deus está conosco ou não. O que vai dizer se Deus está comigo ou se Deus está com você não é necessariamente aquilo que você está vivendo. E é o que a gente vai ver aí no capítulo 39. Vira aí a sua página, uma ou duas páginas. Lá no capítulo 39, a gente vai ler duas partes aí do 39. No versículo 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha que coisa linda. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava... Para, já li demais, era só até o 2. Agora pula para o 21. Nesse mesmo capítulo 39, 21. Mais uma vez, José agora na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todas as coisas, de todos os presos ali, e ele se tornou responsável por tudo o que lhe sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Para pensar. José virou escravo, gente, 17 anos, longe da família, uma outra cultura, outro idioma, outra comida, outro tudo. Obrigado a trabalhar forçado na casa de alguém e começar a ter que administrar um monte de coisa. Ele era um garoto que pastoreava ovelhas e que ficava falando mal dos seus irmãos para o pai. Essa era a tarefa dele. Esse era o currículo dele. O que você já fez na vida? Eu pastorei ovelha, eu falo mal dos meus irmãos. É isso que ele tinha de currículo. E aí do nada agora ele está na casa de um oficial tendo que gerenciar coisas. E a segunda parte que a gente leu é ele na prisão, quando já deu errado na casa do oficial, que a gente vai ler daqui a pouco. E ele agora tem que cuidar de uma prisão e cuidar de prisioneiros, que ele também não tinha exatamente tanta experiência para fazer. Então a dificuldade se instalou na vida dele, o que gerou foi isso. Mas aí no capítulo 39, porque o 38 conta uma outra história, não fala de José, fala de outro irmão de José lá, depois no 39 volta para José. Quando volta para José, logo no versículo 2, a coisa que o Senhor já se preocupou em deixar registrado para nós é: o Senhor estava com José. Aí você lê e fala, estava mesmo? Porque estava tudo bem antes e ficou muito pior depois. E aí quando ficou muito pior, Deus fala, o Senhor estava com José. Aí olha que legal, o fazia prosperar em tudo o que realizava. Gente, escravo prospera onde, gente? Que prosperidade é essa que dava para você ver e medir na vida do José? Não tinha como, gente, não tinha como. Depois fala lá, o Senhor, quer ver? Mas o Senhor estava com ele, o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Cadê o outro pedaço que eu queria ler, gente? Cadê? Ih, gente, acho que é não é no vídeo. Esse aqui, e o tratou, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Pensa legal, quer essa bondade? Ser escravo? Não parece que é, mas isso que é o legal do texto, porque aquilo que José estava vivendo não determinava se a presença de Deus estava ali ou não. A situação era indiferente para a presença de Deus.
Para José, a única realidade é: o Senhor está presente. Pô, mas você estava vivendo uma boa vida e agora você é escravo. Sim, mas o Senhor está comigo. O Senhor me trata com bondade e me faz prosperar em tudo aquilo que eu faço. Isso é o que Deus estava fazendo na vida de José, e Deus se preocupou em deixar registrado dessa forma para nós. O que significa que para mim e para você hoje, na nossa realidade, no que você está vivendo, Deus está com você. Aí você fala para mim: cara, mas não parece, mas não precisa parecer, porque nós somos aqueles que nos movemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos, porque eu tenho certeza para você que José não estava vendo absolutamente nada da bondade e da prosperidade do Senhor ali, nada. Mas o que Deus diz sobre isso? O Senhor estava com José, o Senhor o tratava com bondade e o fazia prosperar. E isso diz para nós que é possível você viver essa realidade na dificuldade que você está enfrentando. É possível você reconhecer que Deus está com você, e aquilo que você vive não determina a presença de Deus. O que determina a presença de Deus é o Espírito Santo morando em você, e acabou. Porque Ele tem um compromisso comigo e com você. Ele não fica de lado quando a coisa aperta. Ele não chega para você e fala: não, olha, estou vivendo aí dentro, somos um só espírito agora, eu e você, mas quando der ruim eu vou ali rapidinho trocar uma ideia com os anjos e depois eu volto. Ele não faz isso, Ele está conosco. E aí o texto diz que Ele tratava José com bondade. Querido, no meio do seu desespero, o Senhor está te tratando com bondade. E eu e você podemos reconhecer essa bondade, porque tudo isso que a gente está vendo aqui, gente, é sem Jesus. Não havia Jesus e o Espírito Santo na vida de José. Eu e você temos Jesus e o Espírito Santo em nós. Um caminho que foi aberto por Jesus na cruz, que não tem nada a ver com isso aqui, porque é muito superior. A própria palavra vai dizer isso. Então a dimensão do que eu e você podemos viver, dessa bondade, dessa prosperidade e dessa presença de Deus em meio à dificuldade, é um outro nível, porque hoje nós temos Jesus em nós. Então, não deixa a situação que você está vivendo determinar se você vai sentir se Deus está com você ou não. Eu e você não precisamos sentir, eu e você não precisamos ver. O que nós precisamos é ter a certeza de que Ele está conosco. O que nós precisamos ter a certeza de que é possível provar bondade no meio de tudo que é ruim que a gente está vivendo. É possível prosperar no meio disso tudo, mesmo quando não parece, porque José conseguiu sem Jesus. Então eu e você a gente consegue. E isso para nós, gente, é conforto. Isso para nós é descanso, porque Ele se envolve na nossa vida e está em todos esses momentos. Ele estava com José e Ele está comigo e com você. Então não olhe para as suas circunstâncias para dizer, para medir Deus pelo que você está vivendo e enfrentando. O Senhor mede a Ele mesmo, querido, e só. Não é o que a gente vive que mede quem o Senhor é e aquilo que Ele pode fazer. O Senhor está com você e está manifestando bondade e prosperidade na sua vida, mesmo que não pareça e que não faça o menor sentido. Deus é especialista em trabalhar com o que não faz sentido, e isso é muito divertido. Nem sempre para a gente, mas normalmente é divertido, é muito legal, porque depois você vai ter história para contar. Então essa é a segunda coisa: o que eu enfrento não determina se Deus está comigo ou não. A terceira coisa, querida, é que no meio do que você está vivendo, Deus vai se revelar para outras pessoas e vai abençoar outras pessoas através da sua vida. Foi exatamente isso que Deus fez na vida de José. E aí no capítulo 39 também, eu quero ver com você o versículo 3, de 3 a 5, que a gente começou a ler e eu parei no meio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gente, José estava vivendo uma vida difícil pra caramba, mas Deus estava usando a vida dele para abençoar o outro. Olha que coisa legal, né? Coisa diferente. O texto diz aí, logo no início do versículo 3, que Potifar, o oficial, percebeu que o Senhor estava com José. José não devia estar vivendo os melhores dias de humor da vida dele. Ele não devia estar super alegre, ele não devia estar se divertindo, ele não devia estar vivendo uma vida bacana ali. Mas ainda assim, de alguma forma, Potifar conseguiu ver Deus nele, no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele viu Deus com tanta certeza em José, que ele pegou tudo que era dele e entregou na mão de José e falou: cuida para mim, porque vai ser abençoado, porque Deus está com você. Eu sei que é difícil, tá?
Mas o Senhor tem o poder de fazer as pessoas verem Deus em você, mesmo você não estando vivendo os seus melhores dias. Porque Deus, Ele tem poder para se revelar como Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E às vezes você está vivendo dias de dor, de sofrimento, de barreiras, de impedimento, de desafios, coisas que estão te cansando, que estão roubando a sua energia, que você está esgotado, mas se o Senhor está olhando para tudo isso e fazendo Ele ser visto na sua vida. Sabe uma das coisas que me remete a isso? No nosso caso aqui, não na vida de José, mas no nosso caso, alguns dias atrás, assim, eu conversei com algumas pessoas e a mesma coisa veio no meu coração várias vezes. Em determinadas situações que a gente vive, a gente não tem motivo para continuar, a gente não tem motivo para seguir crendo, mas a gente segue crendo, e isso revela Deus para as pessoas, porque a gente crê sem motivo de crer, porque quando a gente olha para o que a gente está crendo, não está dando certo, não está ainda como a gente gostaria que estivesse, mas a gente segue crendo, a gente continua todo domingo voltando para cá para ouvir a palavra dele para nós. A gente não desiste, a gente segue em frente, e isso revela Deus para as pessoas, porque as pessoas não entendem por que a gente crê numa coisa que quando a gente olha para a nossa vida não está ainda exatamente igual como a gente crê, mas isso revela Deus para as pessoas, porque se não há Deus, ninguém conseguiria fazer o que nós fazemos, porque a gente continua acreditando contra a nossa esperança, a gente continua acreditando contra a impossibilidade que faz questão de aparecer dentro de nós, porque a gente crê num Jesus que venceu a morte, e se Ele venceu a morte, não tem mais nada que não possa ser vencido na nossa vida. Se Ele foi capaz de vencer todas as coisas para nos levar para o céu, o que mais Ele não pode fazer por nós? A gente crê inúmeras vezes, olha para a sua vida, para pensar aí, em alguma coisa que você está vivendo, a gente crê sem motivo, e aí sem motivo no sentido de que a minha vida está dando certo de acordo com o que eu estou querendo em todas as minhas áreas. Não, às vezes não está dando certo ainda, porque vai dar no tempo certo. O Senhor vai se manifestar e vai acontecer, mas a gente continua crendo, e isso vai revelando Deus para as pessoas. A gente não desiste, não é roubado de nós a fé, por mais que às vezes a gente tenha momentos de dificuldade, momentos que a gente até dá uma balançada, dá aquela chacoalhada, mas os nossos pés estão firmados na rocha, querido. A água bate no barco, o barco balança, o barco vai de um lado para o outro, mas Jesus está no barco, a gente não pula do barco, a gente não tenta se salvar, a gente não se agarra e grita, a gente só fica no barco enquanto a onda está chacoalhando a gente, mas a gente continua crendo que Ele é bom, a gente continua crendo que Ele vai fazer, que Ele vai se manifestar. Isso é muito doido, mas é o que nós em Jesus, por meio do Espírito Santo, conseguimos viver, querido. E essa é a vida que o Senhor está nos chamando para viver todos os dias, com toda e qualquer coisa que a gente enfrenta, porque assim como foi na vida de José, Deus escolhe se revelar para outros por meio da nossa vida, e às vezes a gente fica só preocupado em ter que pregar para as pessoas, mas a maneira como você vive o teu problema e a tua dificuldade expressa muito Deus para as pessoas, muito, sabe por quê? Porque aí você está vivendo na prática, diante dos olhos de todo mundo, aquilo que a gente diz que crê. Porque falar que crê, recitar os versículos, dizer que Deus é bom, é maravilhoso, mas quando a gente tem a atitude contra a situação que a gente vive, aí é na prática, aí o amiguinho do lado está olhando e falando assim, cara, não é que ela aí está fazendo o que ele crê mesmo, não é que ele está continuando, não é que ela está continuando, não é que ela está perseverando. Por que a gente não para de crer? Porque a gente sabe que Ele é fiel, porque a gente sabe que Ele é bom e a gente segue em frente, porque nós temos Ele dentro de nós, Ele tem compromisso, Deus é um Deus de compromisso, Ele cumpre aquilo que Ele diz, e Ele disse um montão de coisa para a gente. Então com certeza tem alguma coisa na Bíblia que diz a respeito do que você e eu estamos vivendo, e isso que está aqui dito sobre o que nós estamos vivendo é compromisso dEle para mim e para você, porque Ele tem compromisso com a gente. E a segunda coisa, querido, é que Deus tem a capacidade de abençoar outros no meio da nossa dificuldade. A casa de Potifar foi abençoada pela vida de José, quando José vivia um momento totalmente ruim da vida dele. Então a sua presença na vida de alguém, ao lado de alguém, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, pode levar a bênção de Deus para alguém. Você pode ser consolo de Deus para alguém. O que as pessoas verem na sua vida, e só a sua presença ali como alguém que é fiel ao Senhor e que está trabalhando para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, isso faz diferença no ambiente onde você vive, querido. Porque nós estamos levando Jesus conosco para todos os lugares onde nós estamos. Então lugares e pessoas podem ser impactadas pela sua vida, e é isso que Deus quer fazer. Deus quer te levar junto com a sua dificuldade, enquanto Ele não resolve, porque Ele vai resolver, mas enquanto Ele não resolve, Ele quer levar você e a sua dificuldade para abençoar a gente ao seu redor.
É isso que Ele quer fazer, porque é isso que Ele pode fazer, é isso que Ele sabe fazer. E é isso que Ele quer fazer, não esperando que você faça alguma coisa para abençoar alguém, mas Ele vai fazer alguma coisa através da sua vida para abençoar alguém, porque é isso que Ele sabe fazer. Ele vai te dar uma inspiração, uma palavra, um sorriso, um abraço, não importa o que seja. No caso ali de José, era só a presença dele, e aí quando Potifar dá as coisas na mão dele, o que ele toca, organiza e cuida, prospera, é abençoado, funciona. Cara, se envolve com as situações que estão ao seu redor das pessoas, da vida das pessoas, ore por elas, converse com elas, sabe? Porque Deus quer abençoar pessoas através da sua vida, mesmo você estando em dificuldade. Às vezes o Senhor vai levantar pessoas do seu lado com o mesmo problema que você vai orar por ela, o problema dela vai resolver o seu não. Olha que divertido. Senso de humor legal, né, gente? Senso de humor legal. Pode acontecer, querido, mas isso não diz que Deus não tem compromisso com você. Isso diz que Deus está com você. Isso diz que Deus está comigo e que Ele tem poder para, enquanto a gente está aqui vivendo uma loucura, sem saber nem o nosso nome, Deus está falando assim, pô, dá um aperto de mão ali, dá um bom dia, dá um sorriso, e aí aquilo ali abençoa os outros, aquilo ali alcança os outros, aquilo ali revela a Deus para as pessoas. Então, querido, Deus está trabalhando na sua vida, mas Ele quer trabalhar através da sua vida também no momento de dificuldade. Por que isso é importante? Porque nada limita Deus, gente. Nada. Como a gente se sente não limita Deus. O que a gente está passando não limita Deus. As dificuldades da vida não limitam Deus. O quanto está difícil ou o quanto está fácil não limita. Nada limita o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então confie nele, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos lá. A quarta coisa, gente, não é legal, mas é o que o texto mostra, eu não posso fazer nada. Então a terceira coisa foi essa: Deus se revela e abençoa a outras pessoas, mesmo na nossa dificuldade. A quarta coisa é que às vezes problemas adicionais vão surgir para nós. Além da dificuldade, às vezes acontece. Por quê? Aconteceu com José, gente, né? Aí no capítulo 39 ainda, o versículo 7 diz assim, cadê o versículo 7? Perdi ele. Depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçar José e o convidou, venha, deite-se comigo. Agora pula aí para o versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Só um minuto. Isso. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Só até aí. Gente, às vezes isso acontece, né? Você vê, José já não estava com a vida legal, a coisa já não estava fácil para José, e aí um problema adicional chegou para ele, mas Deus estava com ele, Deus estava abençoando aquela casa, estava dando tudo certo, a coisa começou a se organizar, e aí, quando parece que vai ficar melhor, piora. E aí quando piora, parece que a gente está mais distante ainda de ver aquilo que Deus falou para a gente. Só que isso precisa não ser motivo de desânimo para mim e para você. Porque a verdade é que Jesus falou para nós que a gente ia ter sofrimento no mundo, não é mesmo? Nós somos aqueles que estão sendo perseguidos de certa forma espiritualmente. As oposições vêm contra mim e contra você, querido. A vida que não é fácil é daquele que levanta a mão e entrega a sua vida para Jesus, não é daquele que está vivendo lá fora uma vida sem Jesus. Porque quem pode ser roubado de Jesus somos eu e você. Então, às vezes, coisas adicionais vão se instalar na nossa vida. Só que, quando a gente falou ali, de que Deus está conosco, e as situações não definem se Deus está ou não, a segunda parte do texto que a gente leu é depois disso. É depois que o problema piora, é que o texto diz que o Senhor continuava com José, tratava ele com bondade e continuava fazendo ele prosperar.
Quando a situação piorou, o que Deus falou ali para a gente? A mesma coisa. Ou seja, talvez a situação tenha piorado para você, mas o que Deus diz para mim e para você não muda por causa disso. Continua igual. O Senhor está conosco, nos trata com bondade, nos faz prosperar, querido. Portanto, não tenha medo se as coisas piorarem às vezes. Sabe essa coisa de que piora para melhorar? Não sei se isso é verdade, não tem versículo bíblico que diz isso, gente. Sabe? Também sou contra esse negócio que ora que melhora, sabe? Porque esse negócio de olhar para melhorar não faz sentido, porque se orar melhorasse, significa que não resolvia, né? Então, assim, não entra nessa onda, mas, cara, começa a olhar para essas coisas como desafios que precisam e podem ser vencidos em Jesus. As afrontas vão se acumular ao meu redor e ao seu redor, querido. Os tempos estão chegando ao fim, as coisas estão acabando. O pastor Hélio fala isso quase todo domingo. Não vai melhorar, gente, vai só piorar, vai ficar cada vez mais difícil. As oposições vão se acumular ao nosso redor. Mas a certeza que nós temos é o quê? Que o Senhor está conosco, que Ele nos trata com bondade e que Ele nos faz prosperar no meio disso tudo. Essa é a vida que a gente precisa viver, que essa é a certeza que a gente precisa ter. E começar a olhar para essas dificuldades como desafios que não impedem Deus, que podem tentar nos impedir, mas que não impedem o que Deus tem para fazer para nós. Porque enquanto a gente está falando sobre tudo isso, fica aí no fundo, né, da sua mente, aí, guarda aqui no canto, que no final da história, Deus cumpriu tudo aquilo que Ele tinha dito para José e mais. Até o que José não sabia que aconteceria, Deus cumpriu. Porque o que ele tinha planejado para fazer, tinha que acontecer, iria acontecer e aconteceu. Então, se tem mais dificuldades chegando diante de nós, se tem mais afrontas chegando diante de nós, isso não faz a menor diferença para o que Deus tem para fazer na sua vida. O propósito que Ele estabeleceu para você se cumprirá, independentemente das circunstâncias da sua vida e da minha vida. Porque quem tem compromisso em cumprir isso é Ele, não sou eu e não é você. O que a gente precisa fazer é cooperar com Ele. Como é que a gente coopera nisso tudo aqui? Vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor, seguindo em frente. Nós não somos daqueles que se retrocedem, nós estamos seguindo para um alvo. O alvo é Ele mesmo, o alvo é o Jesus. Nós precisamos continuar seguindo em frente. Isso é o que a gente faz, querido. Não existe outra possibilidade. E aí, quando eu falo isso que a gente faz, não é o crente, é aquele que tem Jesus. Essa é a única opção que nós temos, porque também nós temos uma única certeza de que Ele está conosco e nos levará à frente para que a gente siga em frente. Então não olha para tudo que tem de ruim como alguma coisa que está dando errado, como alguma coisa que não vai funcionar, que vai limitar Deus. Senhor, é muito para mim, eu não consigo, está demais, quando isso vai acabar? Eu não sei. O que eu sei é que Ele está com você, que Ele te trata com bondade e que Ele vai te fazer prosperar no meio disso tudo. E aquilo que hoje é sofrimento vai se tornar um testemunho de glória, vai se tornar um testemunho do que Ele pode fazer, gente. O que o Senhor espera de nós é que, assim como você está vendo aí na história de José, é que a gente continue caminhando, e só, porque José não fez nada diferente disso, ele continuou crendo, ele continuou confiando, ele continuou seguindo em frente, porque ao longo desse texto aí, a gente vai ler mais coisa para frente, o texto não vai mostrando Deus falar nada novo sobre o sonho. O sonho ficou lá no 37 e não teve mais nada depois disso. Não tem um relato de que Deus foi avisando outras coisas para José. A vida de José só foi acontecendo. Então ele não tinha mais informação do que agora, do que ele tinha antes. A única informação que ele tinha é de que ele tinha recebido um sonho, de que a família dele se curvaria diante dele, mas que ele virou escravo e agora estava num lugar onde parecia que o sonho ia virar realidade. Essa era a única informação que ele tinha. Mas a única decisão que ele tomou também foi seguir em frente, confiando que o Senhor sabe o que faz. E é isso que eu quero que a gente vá nessa noite. Segue em frente. Continua, está doendo, eu sei que está doendo, eu sei que está incomodando, na minha vida tem um monte de coisa doendo, gente, na minha vida tem um monte de coisa fora do lugar, eu tenho certeza que na sua também, e é por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Eu não estou falando sobre a minha vida, eu estou falando sobre a nossa vida, porque eu tenho certeza que você está vivendo a mesma coisa, e se você não está vivendo, não, algum dia você vai viver, então aproveita e já pega a experiência, para chegar lá na frente e sofrer menos, sabe? Mas o que a gente precisa fazer é, segue em frente, continua caminhando, vai doer, vai ser difícil, vai parecer impossível, vai ter dia que não vai dar certo, mas o Senhor está conosco, querido. No outro dia eu estava falando isso para Deus, numa determinada situação, eu falei, Deus, eu estou cansado, eu não sei mais o que fazer nisso aqui, eu estou já deu, não dá mais para mim, cansei, e aí uma pessoa veio falar comigo, me deu uma palavra sobre isso, para mim e para a Isa, e era mais ou menos, né, uma coisa tipo assim, cara, você está reclamando agora, mas você ainda vai para outro lugar que é mais difícil, e você está reclamando disso agora, segue em frente, continua, nós não retrocedemos, gente,
Nós não retrocedemos. Sabe por quê? Porque quando a gente retrocede, a gente só está fazendo uma coisa: a gente está escolhendo não seguir o propósito de Deus para nós. É isso. É isso. A gente vai ter dificuldade? Vai. A gente vai ter momentos que a gente vai dar uma balançada, como eu falei? Vai. Mas você pode seguir em frente, porque há um propósito para você. Nada foge ao controle do Senhor. Nada fugiu ao controle do Senhor na vida de José. A coisa ficou ainda pior. Ele de escravo, agora ele era escravo e prisioneiro. Mas o Senhor estava com ele, gente. O Senhor continuou com ele, e o Senhor levou José até onde ele tinha que ir. E aí eu quero ver com você o quinto ponto aí: não abra mão da fidelidade ao Senhor. Ainda no capítulo 39, no versículo 8 e 9, diz assim: mas José se recusou, a aceitar o convite da mulher de Potifar. E aí José disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E aí José mostra para a gente qual era a perspectiva que ele tinha sobre a vida. Quando ele enfrenta essa situação e que ele claramente está sendo assediado pela esposa do patrão, ele fala do patrão, mas a preocupação dele era de não pecar contra o Senhor. Ou seja, nessa pequena frase ele mostra para a gente que ele, apesar de tudo que ele estava vivendo, ele continuou tendo compromisso e confiança de quem Deus era. Ele não abriu mão da fidelidade dele para Deus. E aí lá no início eu falei isso: às vezes a gente vive situações que a gente não tem nem motivo para continuar crendo, mas a gente continua. Por quê? Porque a gente sabe que Ele é fiel e a gente não abre mão da nossa fidelidade a Ele. E o que eu quero te incentivar, querida, não tente buscar atalhos. Não tente. Porque no meio da dificuldade chegarão propostas para resolver problemas. Mas o que vai resolver o seu problema é a proposta que o Senhor tem para você. Não é aquilo que vai chegar para você às vezes, que vai parecer mais simples, mais fácil. Não faça isso. Enfrente. Vai contra, bate de frente. Se a oposição está vindo, seja a oposição da oposição. Não aceita atalho, não aceita proposta, não abra mão da sua fidelidade ao Senhor. A verdade é que nessa situação aqui, José podia ter falado assim: gente, sério, eu sonhei, o sonho não aconteceu, a coisa estava ruim, está com cara de que vai ficar pior, a mulher é mó bonita, eu estou aqui, ninguém está vendo. José poderia ter se lançado, gente. Falou assim: pô, estou sofrendo pra caramba, quer saber, vou relaxar, vou viver a vida. Ele podia ter escolhido isso, mas ele não escolheu. Ele escolheu tomar uma atitude que ele sabia, ou pelo menos desconfiava, de que a vida dele poderia ficar pior, mas ele escolheu fazer aquilo que deixou a vida dele pior, porque ele não abriu mão da fidelidade que ele tinha com Deus. Não abra mão da fidelidade de Deus na sua vida, não abra mão, continue sendo fiel. Eu sei que às vezes bate dúvida, eu sei que às vezes você fica sem saber o que fazer, eu sei que às vezes você só sabe chorar, sei lá, eu sei que às vezes tem um monte de coisa que a gente não tem resposta. Só continua sendo fiel, só faz isso, porque Deus está sendo fiel desde a eternidade, querido. Ele só está pedindo para a gente ser fiel agora nessa situação, e depois Ele vai ser fiel em outra, e outra, e outra, e outra, e a gente vai continuar sendo fiel. Mas não desista da sua fidelidade ao Senhor, não abra mão, não desista do que Deus colocou no seu coração, continue sendo fiel. Eu sei que talvez não faça menor sentido e nem pareça que qualquer coisa vai acontecer, mas continue sendo fiel ao Senhor. Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele disse para você, Ele vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez a situação seja um pouco pior, talvez você nem saiba, talvez Ele nem tenha te dito nada, você só está enfrentando. O ponto é, Ele tem algo para você. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Você não é um acidente de Deus. Você nasceu planejado e projetado por Ele para esse tempo, para a sua história ser hoje. Talvez a sua história não seja a melhor história. Talvez você gostaria que a sua história fosse diferente, mas o Senhor te colocou nesse lugar e permitiu que ali você existisse, mas Ele tem compromisso com você. Você não é um acidente, você não é sem querer. O Senhor está olhando para a sua vida. Você é um projeto de Deus, você é alguém que foi pensado, planejado, desejado por Ele. Eu falei isso aqui no outro dia: se Deus não desejasse que você e eu existíssemos, nós não estaríamos aqui, você pode ter certeza. Se nós estamos aqui é porque Ele nos desejou, Ele nos planejou, Ele nos projetou para Ele. Portanto, não desista, não desanima, mesmo que você não consiga entender, mesmo que você não conheça o que Deus está fazendo ainda, porque Deus vai se revelar a você. Deus vai te contar coisas, Deus vai te explicar coisas. Talvez não seja agora, talvez tenham coisas que Ele sequer vai explicar um dia. Só confia, porque é assim que a gente faz, gente.
Gente, sério, pensa na vida dos apóstolos. Jesus chega para 12 candangos e fala assim, ó, vem cá, para de fazer o que vocês estão fazendo e me segue. Um cara que eles não sabiam quem era. Porque os adolescentes, eu estava até vendo um vídeo esses dias, os apóstolos, tirando Pedro, eles tinham entre ali 15 e 20 anos. Então era uma idade que você começava a procurar um mestre. E aí todo mundo ia procurar os mestres da lei ali, a galera que era conhecida na cidade, no povoado. Ninguém fazia ideia de que era Jesus. E pelo que eu li lá, os jovens iam até os mestres procurar. Jesus fez o contrário. Jesus foi até os jovens procurar eles. E falou, ei, vem cá, me segue. Ele falou, beleza, vamos. E a galera foi. Que sentido há nisso, gente? Não faz sentido nenhum, mas eles foram, gente. Porque eles acreditaram no que Jesus podia fazer e quem era Jesus. Porque havia ali um plano e propósito que eles não conheciam, mas eles decidiram se lançar na proposta de Jesus para ele. Se você está aqui hoje, se você entregou a sua vida para Jesus, Jesus já te fez uma proposta. Talvez você não conheça essa proposta como um todo ainda, mas ele já te fez uma proposta, ele já te chamou, ele falou, vem viver comigo, vem viver para mim. Então já há uma proposta para você, a única coisa que ele espera de você é que você continue seguindo. Deixa a rede, deixa o que está te prendendo e me segue, e segue. Mas talvez você vai ter que seguir ainda por um tempo na estrada carregando o seu problema. Mas no tempo certo, ele vai tirar o problema da sua mão, vai lançar fora e você vai continuar seguindo. Mas segue, porque foram isso que os apóstolos fizeram. Eles seguiram, e vários deles eram mais novos do que vocês, mais novos do que eu, mas eles seguiram. Então é isso, gente, vamos seguir, vamos permanecer fiel. Esses homens foram fiéis e tiveram coragem para ser fiéis, né? Jovens, adolescentes, atrás de um mestre que eles não conheciam e que depois eles descobriram que era o Filho de Deus, e Jesus falou para ele, agora vai lá, prega para todo mundo aí, faz discípulo, leva o reino para frente, e essa galera pegou e falou, vamos embora, eu vou levar o reino para frente, e eles foram fiéis, eles levaram o reino para frente. E a última coisa que a gente vai ver hoje, eu quero que você vá lá no capítulo 40, que é o 6º ponto, aí tem ponto aberto, né, gente? Eu nem gosto desse monte de ponto, mas foi o que Deus deu, então a gente vai. O 6º ponto aí, se preocupe com as pessoas ao seu redor, mesmo sabendo que a sua vida está difícil. Lá no capítulo 40, no versículo 4 até o 7, diz assim, José aí já está preso, né, já está cuidando dos prisioneiros, então o capitão da guarda deixou os prisioneiros aos cuidados de José, e José servia essas pessoas ali dentro. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante tão triste? Só até aí. Queridos, esse texto tem duas coisas interessantes, né? A primeira parte, no versículo 4, diz que José servia a eles. Óbvio que fazia parte do trabalho de José servir essas pessoas, né? Ele estava como responsável ali, mas ele escolheu servir. E aí você vê, que é o segundo ponto, né, desse texto aí, você vê que José não servia de qualquer maneira, porque José está atento à feição das pessoas naquela prisão. Ele estava atento ao humor das pessoas naquela prisão. Então ele chega para o copeiro e para o padeiro lá e pergunta, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Ou seja, José sabia que esses homens não eram do jeito que eles estavam. José, embora a situação dele não estivesse legal, ele estava atento às emoções do outro. E por saber que hoje, naquele dia, o semblante dele estava diferente, ele não olhou e falou, eita, ele está triste, legal, toma o pão aí e seguiu a vida dele, que ele podia ter feito isso. Mas ele parou e falou, oi, por que você está triste? Me conta. Qual é o motivo da sua tristeza? O que está te fazendo sofrer hoje? E às vezes é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Você tem todas as histórias do mundo para contar do seu sofrimento. Mas às vezes o Senhor vai colocar alguém do seu lado que Ele vai esperar que você fale, oi, por que você está triste? O que está fazendo você sofrer? Aonde está doendo em você? Divide o que você está vivendo comigo. Mesmo provavelmente, talvez nessa conversa, você nem conseguindo dividir o que você está vivendo com essa pessoa. Mas o Senhor está nos chamando para viver o segundo mandamento, que é amar ao outro assim como a gente se ama. Esse é o segundo mandamento. Jesus só deixou 2, né? E esse é o segundo. Então, o Senhor quer que a gente olhe para as pessoas ao nosso redor e pare de olhar só para nós, porque às vezes dói tanto em nós que a gente fica muito concentrado em nós, e aí o olhar está em nós, a emoção está em nós, a oração está em nós, a atenção está em nós, mas o Senhor plantou um monte de gente ao nosso redor, querido. Se envolva com as pessoas ao seu redor, mais uma vez eu falo isso, se envolva, sabe, deixe as pessoas compartilhar o coração delas com você. Isso é desafiador,
Porque quando a gente ouve uma situação que a gente não conhecia, a gente espiritualmente, de certa forma, pode se tornar responsável por aquilo. E aí entendo o que eu estou falando de responsável. A partir do momento que você tem conhecimento daquilo, o Senhor, por querer que você ame ao outro, espera que você ore por aquilo. Espera que você interceda por a vida daquele outro. Então nós precisamos, ser ousados de começar a olhar para o sofrimento dos outros no meio do nosso sofrimento, das nossas dificuldades. Porque o Senhor é glorificado nisso, porque o Senhor se alegra nisso. E porque, mais uma vez, a nossa vida comunica Deus para as pessoas nesses momentos. Porque aí às vezes você vai estar ali trocando uma ideia e a pessoa está abrindo o coração dela, e às vezes você até abre um pouco do seu e conta do que você está vivendo, e a pessoa vai falar para você, cara, mas você está vivendo isso, e você está preocupado com o que eu estou vivendo? A sua situação está muito pior que a minha, está doendo muito mais em você do que em mim. Mas você ali amando essa pessoa, está ali, não, beleza, cara, mas vamos olhar pela sua situação, vamos ver como é que a gente resolve o seu problema. Deus está cuidando de mim, fica tranquilo, fica relax, se quiser orar, legal, ora aí, mas Deus está cuidando de mim, mas vamos ver o seu problema, como é que eu posso ajudar você? É isso que o Senhor espera de nós também, queridos, que nós estejamos atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque Deus está atento a nós em todos os mínimos detalhes, e Ele espera que nós sejamos Jesus para outras pessoas. Ele espera que a gente tenha atitude com os outros como o próprio Jesus está fazendo conosco, porque Jesus não está atento só à minha necessidade hoje, à sua necessidade hoje. Jesus já estava atento a nós quando Ele decidiu se entregar na cruz por mim e por você, porque ali Ele estava atento à nossa eternidade. Ali Ele estava atento ao nosso pecado que precisava ser vencido pela morte dele na cruz. Ali Ele estava atento ao amor que Ele queria derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, querido. E se Ele está atento às pessoas, é isso que Ele espera de nós também. E para a gente encerrar, eu quero ler com você lá no livro de João, no capítulo 16. A gente vai continuar na semana que vem. Mas eu quero encerrar com você lendo esse texto animador de Jesus. João 16, 32 e 33, diz assim o texto, Jesus falando ali, para os discípulos, mas chegará o tempo, e já é agora, em que vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, é o que Jesus está falando aí sobre a crucificação, mas ainda assim, eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo, eu falei tudo isso, para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É aí que eu falo que a gente tem que pensar sobre o que a gente lê. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente precisa se animar. O nosso silêncio, às vezes, mostra para nós, e eu estou fazendo uma auto-reflexão, tá, gente? Porque às vezes eu faço a mesma coisa. O nosso silêncio mostra para nós que a gente precisa crescer e entender a realidade do que a gente está lendo. Ele falou para a gente aqui, que ele não ia ficar sozinho, porque o Pai estaria com ele. É a mesma realidade para mim e para você. Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Antes dele dizer que a gente teria sofrimento nessa vida, ele já diz, olha, existe paz em mim para você. Já está aí. Antes do problema, a paz já existe, já é dada em Jesus. E aí sim ele diz, olha, vocês vão ter muitos sofrimentos e tristeza, mas olha, fica animado, fica tranquilo, porque eu venci o mundo. Essa é a boa notícia dele para nós. Não é a garantia do sofrimento, mas é a garantia de ter bom ânimo em meio ao sofrimento. É a garantia de ter paz em meio ao sofrimento. É a garantia de até o dia que o sofrimento acabar, viver uma vida em que o Senhor estará presente conosco. Essa é a minha realidade e a sua realidade em Cristo Jesus, querido. Essa é a boa notícia para nós. Foi o que Jesus nos entregou na cruz. A paz para você nessa noite. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas há paz em Jesus para você nessa noite. Eu creio que o Senhor está trazendo essas coisas ao nosso coração para que nós possamos sair daqui hoje mais leves, com a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nos trata com bondade e que Ele nos faz prosperar diante de qualquer dificuldade que a gente vive. Portanto, nessa noite, recebe essa palavra como descanso para você, como paz para você, porque há vitória, que a vitória vai chegar. Em Jesus nós vamos vencer tudo aquilo que tem se colocado diante de nós. E sabe uma coisa interessante? Eu prometo que essa é a última coisa mesmo, que eu já passei do horário. Às vezes a gente olha para essa coisa do vencer e a gente acha que vencer é quando a gente chega lá e conta o testemunho. Mas permanecer firme hoje já é vencer. Entende isso? Porque quando o texto diz que nós somos mais que vencedores,
não fala de que nós somos aqueles que conquistamos vitória. Diz que nós somos esses. Então a gente não vence só quando o testemunho está pronto para contar na igreja. Não é aí que a gente vence. A gente vence hoje quando a gente decide permanecer firme e seguir em frente, enquanto tudo ao nosso redor diz que a gente tem que parar de crer. Isso é ser mais que vencedor. Isso é vencer. Sabe por quê, gente? Porque Jesus está às portas. Jesus pode voltar hoje agora, e se Ele voltar hoje agora, eu e você não vamos ver a vitória do nosso problema. Percebe? Aquilo que nos afronta hoje, a gente não vai ver a vitória sobre isso, porque essa situação não vai acabar nela em si, né? Tipo, vencemos esse problema e agora está tudo bem. Não, ela só vai deixar de existir, é diferente. Então, se Ele voltar hoje, o problema vai só ser extinto, mas a gente não vai ver a vitória exatamente do jeito que a gente imagina que vitória é. Então, vencer em Jesus, querido, é permanecer firme o tempo todo, venha o que vier diante de nós. Foi isso que aqueles discípulos fizeram. Eles apanharam, eles foram apedrejados, eles foram caluniados, mentiram deles, né? Perseguiram eles, deram chibatada, falaram mentiras, e é o que vão fazer de nós. No fim dos tempos vão contar mentiras sobre mim e sobre você. Nós não vamos ser perseguidos porque somos aqueles que professam Jesus. Nós vamos ser chamados de baderneiros. Nós vamos ser chamados de intolerantes. Nós vamos ser chamados de mentirosos, de enganadores. Nós não vamos ser perseguidos como cristãos apenas. Você consegue entender isso? As mentiras serão contadas sobre nós, sobre mim, sobre você, e a nossa vitória será permanecer firme e seguir em frente para Jesus. Você já está vencendo hoje. Não se apegue a uma vitória que virá. A vitória já chegou, porque a vitória é Ele. A vitória não é o que Ele nos dá, a vitória é Ele, e nele eu sou. Você é mais que vencedor. Essa condição é uma condição de vencer hoje aonde você está, e você já está vencendo, já está tudo bem. Ei, calma, está tudo bem. O Senhor está nisso. O Senhor está nisso. Ele vai se revelar para todo mundo ao seu redor. Ele vai se revelar para você. O fim chegará em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio com você, cara. Eu não estou chorando por causa de mim. Eu estou chorando porque eu quero crer com você, sobre o que você está vivendo. Sabe? O fim vai chegar. Só segue em frente. Continua crendo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Só segue em frente. Vai valer a pena, cara. Sempre vale a pena. Com Ele sempre vale a pena. Porque aqui valeu a pena para todo mundo. Não teve ninguém aqui que não valeu a pena ficar firme, seguir em frente. Talvez você não tenha motivo para seguir em frente, mas só tenha Ele como motivo, e é o suficiente, cara. É o suficiente. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Deus, porque como nós cantamos hoje aqui, o Senhor, Deus, é melhor que a vida. Ter o Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos, é tudo que nós queremos, Jesus. Ter o Senhor é viver a vitória, Deus, no meio da dificuldade, Senhor, no meio das lágrimas, Deus, mas a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos trata com bondade, e de que o Senhor nos prospera em meio a tudo que nós vivemos, ó Deus. Nós continuaremos seguindo firme, ó Deus, na direção do Senhor, porque Tu és o nosso alvo. O nosso alvo não é a vitória, o nosso alvo é o Senhor. Nós queremos encontrar com o Senhor na eternidade e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no descanso do Teu Senhor. Essa é a nossa maior vitória, Deus. No mundo nós temos aflições e sofrimentos, ó Deus, e nós estamos tendo, mas nós queremos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor venceu. E na Tua vitória nós podemos ter o Senhor em nós. Nos ajuda a seguir em frente, Deus. Fortalece os joelhos vacilantes nessa noite, Deus. Fortalece a fé dos meus irmãos aqui, Deus, em nome de Jesus. Fortalece a mente, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para que nós possamos continuar firmes, continuar andando mais uma milha, e mais uma milha, e quantas milhas forem necessárias, por amor ao Senhor, Deus. Porque nós cremos que o Senhor está conosco, Deus. Nós não estamos sozinhos, Deus. Porque Jesus se entregou na cruz em nosso lugar, para que o Senhor viesse morar em nós.
E o Senhor está dentro de nós, vivendo tudo isso com a gente, Deus, e nós te louvamos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Não está dando para ver ao redor que o Senhor é bom, mas nós cremos que o Senhor é bom, porque nós nos movemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos na Tua palavra, Deus. E se o Senhor diz para nós que o Senhor é bom, nós confiamos que o Senhor é bom, nós cremos nisso, e nós vamos viver uma vida de quem crê que o Senhor é bom. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez um corpo, e como corpo nós queremos, ó Deus, estar juntos uns dos outros. Senhor, nos ajuda a olhar para aqueles que estão ao nosso redor, nos ajuda a nos preocupar com o sofrimento daqueles que estão conosco, Deus, porque nós vamos encontrar cura no Senhor, mas nós vamos também encontrar cura uns nos outros. Nos ajuda a estar atentos, ó Deus, a orar uns pelos outros, a clamar uns pelos outros, a sofrer, Deus, a chorar uns com os outros, para que no tempo certo nós possamos também nos alegrar uns com os outros, porque há uma certeza de que nós nos alegraremos com o Senhor, e nós nos alegraremos uns com os outros nas vitórias que veremos em nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, Senhor. Você pode ficar de pé aí um pouquinho e adorar o nome dEle, e engrandecer ao nome dEle. Ah, Senhor, nós te louvamos, Deus. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você pode dizer isso, querido: o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom, sempre bom. Nós não desconfiamos do Senhor, Deus. Nós não desconfiamos do Senhor, nós não duvidamos do Senhor. A Tua bondade é real para nós, Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não mente para nós, o Senhor não nos engana. O Senhor é verdadeiro e fiel. O Senhor é fiel, Deus. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, Deus, que é a única verdade. Obrigado, Deus. Nós te louvamos pela fé, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, e te bendizemos em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome dEle, querido, porque Ele é bom, Ele é muito bom. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, gente, é isso. Desculpa pela hora, a gente passou um pouquinho. Segue firme, cara, não desiste, manda ver. Você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai encontrar vitória e vai ser muito legal. E você vai poder contar essa história por aí, vai abençoar um monte de gente. Você que está na internet, receba essa palavra com amor. O Senhor é contigo, sabe? Vai nessa, enfrenta essa semana que vai vir, porque o Senhor está contigo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.